Olá! Quando pensamos na Páscoa, muita coisa vem à mente, não é? Mas, para além das tradições, existe uma história central e muito poderosa. Hoje vamos mergulhar justamente nessa narrativa bíblica. Vamos explorar juntos os eventos e o significado profundo que, para a fé cristã, transformaram o mundo. E essa é a grande pergunta, certo? O que é que está no coração da Páscoa? Porque por trás da celebração que conhecemos, há uma sequência de eventos cheia de simbolismo. Então, vamos fundo nessa história para entender as suas raízes e o seu verdadeiro impacto. Para isso, a gente vai seguir os passos da própria história. Primeiro, a origem e o contexto, de onde tudo veio. Depois vamos para os momentos decisivos, a última ceia e a cruz. Em seguida, claro, a ressurreição. E por fim, vamos juntar tudo para entender o que isso significa até hoje. Ok, vamos começar pelo princípio de tudo. Para entender a Páscoa cristã, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para a sua origem, a Páscoa judaica. É aqui que o palco para toda esta história é montado. A Páscoa judaica celebra a libertação, sabe? A saída da escravidão no Egito para a liberdade. É exatamente nesse cenário, numa cidade a celebrar essa ideia de libertação, que Jesus entra em Jerusalém. O ambiente todo já estava carregado desse simbolismo de redenção, o que torna os eventos que vêm a seguir ainda mais impactantes. Agora, a gente avança para um dos momentos mais íntimos e teologicamente mais densos de toda a narrativa, a última ceia. E olha, isso não foi um simples jantar de despedida. Foi um momento de redefinição total. Para entender o que acontece aqui, precisamos ter bem clara a ideia de aliança. Na Bíblia, uma aliança é muito mais do que um contrato. É um pacto profundo, um relacionamento sagrado baseado numa promessa divina. E é exatamente isso, uma nova aliança que Jesus está prestes a inaugurar. E então Jesus pega em dois elementos super comuns daquela refeição, o pão e o vinho, e dá-lhes um significado completamente novo. O pão partido passa a ser o seu corpo que seria entregue. E o vinho? O seu sangue que selaria essa tal nova aliança. Isso é uma viragem de chave radical. Até ali, a aliança era mantida por rituais externos. Agora, ela passa a ser algo interno, pessoal, simbolizado num ato de partilha. E essa nova aliança leva-nos diretamente para o evento central, o coração de toda a fé cristã, a cruz. E é importante dizer, ela não é vista como o fim da história, mas sim como o seu ponto de virada mais dramático e fundamental. A palavra-chave aqui é sacrifício. Na teologia cristã, a morte de Cristo na cruz é entendida como o sacrifício definitivo. Ou seja, não foi apenas uma morte trágica, mas um ato com propósito, a redenção, o pagamento, que, segundo a fé, reconcilia a humanidade com Deus. Estas três palavras ditas por Jesus na cruz são de uma força imensa. Elas não significam acabou, num sentido de derrota, de jeito nenhum. O sentido é está completo, a missão foi cumprida. A grande obra da redenção para a fé cristã foi finalizada naquele exato momento. Bom, se a cruz é o ponto de virada, a ressurreição é a luz que explode logo a seguir. Sem este evento, sejamos honestos, toda a narrativa desmoronaria. É a prova, é o fundamento de tudo o que aconteceu antes. E as implicações disso são gigantescas. A ressurreição é vista como a vitória final sobre a própria morte. Ela valida tudo o que Jesus disse e fez, servindo como o grande alicerce da fé cristã. E talvez o mais importante de tudo, ela abre a porta para uma promessa de esperança eterna. O terceiro dia. Este número não é aleatório. Ele representa um período de silêncio, de escuridão, de aparente derrota, que é completamente rompido pela vitória da ressurreição. Um detalhe que sela para sempre a sua importância na história. Ok, então vamos juntar todas as peças. Qual é a mensagem final? O que é que toda esta jornada, desde a libertação no Egito até o túmulo vazio, realmente quer dizer? Aqui está a grande mudança teológica. A história da Páscoa marca a transição de uma aliança baseada na lei, um sistema focado em regras e obediência, para uma nova aliança baseada na graça. A salvação, neste novo paradigma, não é algo que se conquista por esforço, mas algo que se recebe como um presente através da fé. No fim das contas, o ponto crucial é este. Para o cristianismo, a Páscoa não é só a lembrança de um evento antigo, é a celebração contínua da vitória da vida sobre a morte, da graça sobre a lei e da esperança sobre o desespero. É literalmente a base de tudo. E isso deixa-nos com uma última reflexão. Independentemente da crença de cada um, como é que uma história com 2000 anos sobre sacrifício e ressurreição continua a ter um eco tão poderoso no nosso mundo?